Olá, tudo bem? No nosso último vídeo sobre intervalo intra-jornada, algumas pessoas aí mais próximas da gente fizeram algum questionamento, mandaram algumas perguntas e a gente achou que era legal responder esses questionamentos e trazer aqui um vídeo complementar sobre o tema do intervalo intra-jornada do vigilante no estado do Paraná. Então eu queria passar aqui para vocês algumas considerações a respeito do tema. Primeiro ponto: intervalo intra-jornada não é jornada de trabalho. Se o teu empregador está te indenizando o intervalo intra-jornada, seja de meia hora ou de uma hora, isso não quer dizer que você vai ficar mais meia hora ou uma hora trabalhando. Veja só, vamos considerar aí aquela jornada que a gente comentou do 5x2 ou do 6x1, aquela jornada mais clássica, aquela jornada regular. Você imagina então o colega de trabalho que trabalha 4 horas, folga 1 hora e trabalha mais 4 horas. Tá? Ou que ele faz 4 horas, faz um intervalo de 1 hora e trabalha mais 4 horas e 48. Por quê? Porque ele vai estar compensando o sábado e trazendo a jornada do sábado para durante a semana. Se esse trabalhador tem 4 horas de jornada, mais 4 horas de jornada e um intervalo no meio, e ele deixa de ter o intervalo, a jornada dele cola uma na outra, mas ele não aumenta o tempo de trabalho. Ele vai continuar trabalhando ou 8 horas por dia, ou ele vai trabalhar às 8h48. Se o trabalhador estiver desempenhando suas atividades por 9 horas e 48 e o patrão está dizendo para você que você está fazendo essa 1 hora a mais porque ele está te indenizando o teu intervalo, está errado. Porque ele tem a obrigação de te dar o intervalo, que é o tempo de descanso, seja de 1 hora ou seja de 1 hora, conforme o trabalhador optou por fazer. E chegou numa conciliação ali, num comum acordo com o patrão. Mas veja, se ele tinha 4 horas de jornada para cumprir, mais 4h48 ou 4 horas para fechar essa jornada, se ele tirou o intervalo aqui do meio, ele somou as 2 jornadas e ele toca direto. E recebe lá no seu cartão ponto, no seu contra-cheque, ou 1 hora por aquele dia, ou meia hora, conforme a opção que fez. Mas isso não quer dizer que o trabalhador vai trabalhar 9 horas e 48. Se ele está trabalhando 9 horas e 48, ele está trabalhando em hora extra. E hora extra, como a gente já falou, é diferente de intervalo intra-jornada. Se você tem 9 horas e 48 de jornada, de desempenho de atividade, você tem 1 hora extra nesse dia. E 1 hora extra é hora mais adicional de 50%, com reflexo em 13º, férias, fundo de garantia e todos aqueles outros consectários que você tem aí no teu contrato de trabalho. Mas veja, o intervalo intra-jornada, desde a reforma trabalhista, passou a ser uma verba indenizatória e ele não tem esses reflexos. O valor da hora mais adicional de 50% se equipara ali ao valor da hora extra. Eles têm ali o valor nominal, é o mesmo, mas o valor do reflexo dessa verba é diferente. Então veja, se você está deixando de fazer intervalo intra-jornada, o teu patrão vai te pagar 1 hora de intervalo intra-jornada. Agora, se você está trabalhando 9 horas e 48 sem o intervalo intra-jornada, além do seu intervalo intra-jornada, você também tem 1 hora extraordinária para receber. Legal? Então veja, não folgar o seu intervalo não reflete no aumento da sua jornada. A sua jornada de trabalho, ou ela é 8 horas diárias com 4 horas numa vez por semana, porque não obrigatoriamente, nós vamos falar isso no próximo vídeo sobre escala de trabalho e sobre jornada, as 4 horas não precisam ser no sábado, ela pode ser flutuante, ela pode ser qualquer dia da semana, mas você vai fazer 5 dias na semana de 8 horas e um dia de 4, ou você pode fazer 6 dias por semana de 7 horas e 20, você pode fazer 5 dias na semana com 2 dias de folga de 8h48. Mas você não aumenta o seu tempo de desempenho profissional, o seu tempo de trabalho, porque o patrão está te pagando o teu intervalo intra-jornada. São coisas totalmente distintas. Se você ultrapassar a sua jornada diária, você tem que ganhar hora extra, ok? E hora extra, como a gente já falou, tem acréscimos diferentes do intervalo intra-jornada, que passou a ser reconhecido como verba indenizatória após a reforma trabalhista. Então veja, você que tem o seu intervalo suprimido, não obrigatoriamente você vai ter aumento ou acréscimo de jornada. Pelo contrário, a sua jornada tem que continuar a mesma naquele dia.
tem que ser de 8 horas, ou 8h48, ou 7h20, ou aqueles casos especiais do 12/36, ok? Uma outra questão que foi trazida para nós aqui. O trabalhador tem que ter o direito de usufruir o intervalo. Se o trabalhador não tiver o direito de usufruir o seu intervalo intra-jornada, ele não é de fato um intervalo. O patrão não pode determinar o seu intervalo, ele não pode dizer como é que se você vai ter o direito de sair ou não sair, ele não pode dizer para você se você não vai poder abandonar o posto, digamos assim. Se ele está tendo ingerência sobre o seu intervalo, ele de fato não está sendo o seu intervalo, ele está sendo o intervalo do patrão, então você está trabalhando, e isso é jornada. Então, vamos chegar aqui num ponto bem específico. O intervalo é do trabalhador, o tempo é dele e ele tem que usufruir como ele quiser sobre aquele tempo. Se você não tiver gerência sobre esse tempo, ele não é intervalo. Só que a gente tem que considerar uma questão bem específica dos vigilantes na convenção coletiva. Lá existe uma autorização para que você tire o seu intervalo no posto de serviço. Por quê? De fato, se você estiver dentro do posto de serviço, esse tempo pode não ser considerado intervalo, porque você estaria de fato trabalhando. Mas, na hora noturna, durante a jornada noturna, aquela que você desempenha após as 22 horas, e normalmente no 12/36, você entra às 19 horas e acaba saindo às 7 horas da manhã. Às vezes o local onde você está inserido não é muito adequado e nem tem para onde você ir. Você não vai pegar uma hora de intervalo e vai ficar andando num lugar ermo, num lugar escuro, sem proteção, sem a segurança para a sua vida e para a sua segurança mesmo. Você não vai se expor ao risco. Então, está autorizado na convenção coletiva para que você tire o seu intervalo no seu posto de serviço. Isso quer dizer o quê? Que, em tese, você poderia tirar uma hora de descanso efetivo, você poderia ir até um refeitório, se houver lá no local de trabalho, você pode ir até o refeitório, fazer a sua refeição, descansar de fato, mas dentro daquele seu intervalo. Veja, não dá para misturar as coisas de descansar durante o horário de trabalho, é descansar durante aquele seu intervalo. Isso é possível. Isso está previsto na convenção coletiva que você vai poder fazer isso se a sua jornada for noturna, ok? Algumas convenções coletivas de trabalho, que não é o caso da segurança privada, já autorizam que todo e qualquer intervalo seja retirado dentro da empresa, já prevendo essas considerações. Mas para quem trabalha noturno, que é vigilante, já está expresso na convenção coletiva. Tá bom, gente? Então, essas dúvidas vieram para nós, alguns questionamentos que tiveram, principalmente aí do Edinho lá de Ponta Grossa, e a gente achou que era pertinente gravar um videozinho para vocês. No próximo vídeo a gente vai falar sobre jornada de trabalho e escala de trabalho, sobre as diferenças dessas escalas e dessas jornadas e das implicações sobre o seu contra-cheque também. Tá bom? Um abraço, até mais.